carta do apóstolo João. Essa é a nossa terceira mensagem nessa série intitulada Cartas de um Velho Apóstolo aos Membros da Família de Deus. Iremos passar aqui pelo menos 3 meses fazendo a exposição das 3 cartas de João. Hoje é a terceira mensagem na primeira carta. Inauguramos assim o capítulo 2. O título dessa mensagem é Jesus, o nosso advogado. Hoje iremos ler apenas 2 versículos e faremos a exposição de apenas 2 versículos do capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez nesta manhã tivemos a chance de ler uma pequena porção da tua palavra. Clamamos agora que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas para que consigamos compreender o verdadeiro sentido da tua palavra, Pai. Carecemos desse auxílio divino. Se o Espírito Santo não trabalhar nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim. Que seja mais uma daquelas manhãs que a tua igreja é edificada por tua palavra e o teu nome glorificado através da exposição da tua vontade, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o profeta Daniel fez uma belíssima oração de súplica ao Senhor, registrado no livro de Daniel, no capítulo 9. Não precisa abrir. Nessa oração, Daniel reconheceu que eles estavam cativos na Babilônia exclusivamente por causa de seus pecados. É uma oração de confissão ao Senhor. Daniel percebe que o momento de vida que eles estavam vivendo, de cativeiro, em terra estranha, era resultado não de uma crise mundial, não de fatores externos, mas era resultado unicamente de seus pecados. Em determinado momento de sua oração, constrangido, no versículo 7 do capítulo 9 do livro de Daniel, Daniel diz a seguinte frase: A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Daniel chega à conclusão de que a parte que cabia a ele, e depois ele vai dizer também aos seus líderes, era diante de Deus somente corá de vergonha. Você sabe o que é isso? Você entende essa linguagem? Lembro dessa oração de Daniel porque provavelmente, irmãos, uma das maiores dificuldades para um verdadeiro cristão é ter que lidar com seus fracassos na santidade, com seus pecados. É difícil. Um cristão nominal, ou seja, para aquele que é cristão apenas de nome, seus pecados não têm importância alguma. Mas para o verdadeiro cristão, cada pecado, cada erro implica em muita vergonha, em muita dor. O verdadeiro cristão, quando peca, experimenta um sentimento profundo de decepção, de culpa, de derrota pessoal, que pode deixá-lo desanimado por muito tempo e mergulhá-lo em um processo de esfriamento espiritual, o que vai resultar no completo afastamento de Deus. E esse é o principal objetivo do pecado. O principal objetivo do pecado não é lhe afastar da comunhão dos irmãos.
Isso acontece. O principal objetivo do pecado não é envergonhá-lo em praça pública. Isso acontece. Mas o principal objetivo do pecado é afastá-lo do Senhor, é tocar em sua comunhão com Deus. É isso que o pecado deseja. É isso que o tentador deseja. Nossa comunhão com Deus é abalada porque o pecado, irmãos, é sobretudo uma forma de rebelião contra o Senhor. Se você quiser uma boa definição de pecado, eu lhe dou essa. Pecado é rebelião contra Deus. Por quê? Porque pecado é o resultado da nossa tentativa de encontrar satisfação naquilo que não satisfaz o Senhor. De encontrar satisfação longe de Deus. Mas o desejo de Deus é que ninguém peque nunca. O desejo do Senhor é que nós não pequemos, jamais. Deus odeia o pecado. Sempre foi assim. Isso não mudou. Ele continua odiando o pecado. Mas a grande notícia dessa manhã é que se um verdadeiro cristão cair em pecado, Deus já providenciou o caminho da restauração para o verdadeiro filho. Vejam, irmãos, como a graça de Deus, fruto do seu grande amor, se manifesta. Ele é o grande ofendido por nossos pecados. Porém, é Ele mesmo, o grande ofendido, que providencia um meio para a nossa restauração. Não se engane, todo pecado é contra Deus. Mesmo quando aparentemente você peca contra o seu irmão, você pecou em primeiro lugar contra Deus. Mesmo quando aparentemente você pecou contra o seu próprio corpo somente, você está pecando contra Deus. Lembra da oração do filho pródigo, quando se encontra com seu pai, ele fala, eu pequei contra os céus. Na oração, no Salmo 51, Davi reconhecendo o seu pecado, ele tinha adulterado e tinha ordenado um homicídio, mas quando ele vai confessar o pecado, ele diz o seguinte, eu pequei contra ti somente eu pequei. Não que ele não tenha pecado contra os outros, mas que ele compreendia que, sobretudo, todo pecado é, em primeiro lugar, uma afronta a Deus. Então, ele é o principal, ofendido por nossos pecados. Mas ainda assim, por ser gracioso, a manifestação do amor de Deus é que ele providencia um caminho para a restauração daquele pecador arrependido. É isso que o texto de hoje nos mostra. O texto de hoje começa com o apóstolo João nos fornecendo o motivo pelo qual ele estava escrevendo aquela carta. Olha o versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha aqui para mim, irmãos. João foi direto ao afirmar que ele estava escrevendo aos irmãos com o objetivo, primeiro, de convencê-los a desenvolverem uma vida santa. Esse era o objetivo de João ao escrever essa carta. Mas quando ele diz, estas coisas vos escrevo, aqui ele estava se referindo. Em última instância, a toda a carta, a toda a primeira carta. Mas é óbvio que ele estava se referindo principalmente a tudo que ele escreveu até aqui, que nós vimos nas mensagens passadas. Vamos só recapitular? Você nem precisa voltar ao capítulo 1, não, só para recapitular. Nas primeiras linhas do capítulo 1, João afirma que Jesus é completamente homem, ao mesmo tempo é completamente Deus. Já havia naquela cidade, já havia naquele contexto, pessoas que duvidavam da divindade de Deus. Mas João já inicia sua carta afirmando que Jesus é Deus, ao mesmo tempo ele é homem, e que é esse Jesus, Deus homem ao mesmo tempo, que devemos pregar, que deve ser pregado. E João ainda afirma no início do capítulo 1 que só pode ter comunhão com ele, só pode ter comunhão com os apóstolos e, consequentemente, com a igreja, aqueles que creem em Jesus dessa forma, que Jesus é completamente homem e completamente Deus. Na segunda parte do capítulo 1, João afirma que Deus é completamente santo e que o homem é completamente pecador.
e que só podemos ter comunhão com Deus e uns com os outros, obviamente, se nós andarmos na luz, andarmos com Deus e se confessarmos os nossos pecados. Assim acaba o capítulo 1. Então, depois que João, em poucas palavras, deu um verdadeiro curso intensivo sobre a santidade de Deus e a pecaminosidade dos homens, depois disso que João escreveu: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. João nos ensinou sobre santidade de Deus, não para nos amedrontar. João nos ensina sobre a pecaminosidade dos homens, não para nos desanimar. Mas porque na concepção de João, se nós entendermos quem é Deus, e se nós entendermos quem nós somos, o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores, isso pode ser capaz de gerar um temor em nosso coração e, confessando os nossos pecados, nos aproximarmos mais ainda do nosso Deus. É por isso que ele diz: estas coisas vos escrevo para encorajá-los a não pecar mais, para encorajá-los a desenvolver uma vida santa, para encorajá-los na busca por santidade. O objetivo do velho e apóstolo João era somente incentivar os irmãos a lutarem bravamente por uma vida digna do Senhor, digna do Evangelho. Vimos semana passada que no final do capítulo 1, João diz que há necessidade de confissão de pecado para obtermos o perdão de Deus. Algumas pessoas poderiam usar a confissão, preste atenção, como motivação para pecar livremente. Sabia disso? Algumas pessoas poderiam pensar o seguinte: eu vou fazer o que eu quiser, depois eu me confesso. Está tudo resolvido. Eu vou pecar do jeito que eu quiser e depois eu vou lá para o pastor e me confesso. E está tudo pronto, está tudo resolvido. Muitos entendem que a confissão é uma prática religiosa com poder em si de tirar pecado das pessoas. Eu falava que nós perdemos a prática da confissão, nós, os protestantes, justamente porque os católicos a usam de forma equivocada. Ninguém pode acreditar que simplesmente confessando os seus pecados, sem o devido arrependimento, pode ter poder em si só para perdoar pecados. Mas nos dias de João, alguém poderia já pensar dessa forma, irmãos. Quem depositasse confiança de forma errada na confissão, iria pecar mais intensamente e não teria seus pecados perdoados, uma vez que esse tipo de confissão é inválida. Confissão verdadeira está inseparavelmente ligada ao arrependimento verdadeiro. Se não há arrependimento verdadeiro, não há confissão verdadeira. Não há. Então, para que isso não ocorresse, para que ninguém entendesse que João estava dando uma válvula de escape, uma espécie de pílula do dia seguinte para o pecado, para que ninguém usasse o argumento do depois confesso para pecar, mais ainda, João foi mais uma vez enfático ao escrever: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A gente, às vezes, somos tentados a encontrar esse tom paternal de João. Viu como é que João iniciou esse capítulo? Filhinhos meus. Nos chamando de filhinhos. Numa tradução mais literal, meus pequeninos. Então a gente confunde esse tom paternal de João e esquecemos de perceber a seriedade do que ele está tratando. Ele usa um tom paternal, mas o que ele nos fornece aqui é uma ordem: não pequeis. Não pequeis. A ordem continua sendo não pecar. E é assim desde o Éden. E para Deus isso nunca mudou. Não pequeis. É uma ordem divina, irmãos. Uma vida de santidade é o que Deus requer de nós.
Sei que para muitos esse é um discurso obsoleto, fora de moda, ultrapassado, antiquado, não é verdade? Poderíamos estar aqui falando de outras coisas. Poderíamos estar aqui falando dos 7 passos para a vitória, dos 15 atos do casamento bem-sucedido, como criar os filhos e ser uma bênção. Mas estamos falando de pecado, porque esse é ainda o nosso principal problema. Uns podem achar fora de moda, antiquado, ultrapassado, mas é exatamente isso que Deus ainda espera de seus filhos. Aqui mesmo, nessa carta, no capítulo 1, versículo 5, João afirma que aprendeu com Jesus que Deus é santo e que Deus não tolera, não se relaciona com o pecado. Por isso, irmãos, a proposta de Deus para todos nós inclui uma vida de santidade como padrão de vida, ou a santidade como padrão de vida. O próprio João, o autor dessa carta, foi testemunha ocular de 2 episódios marcantes. João foi testemunha ocular de quando Jesus curou um paralítico e de quando Jesus perdoou uma mulher adúltera. Nos 2 casos, Jesus os despediu dizendo a mesma coisa: vá e não peques mais. A ordem é a mesma. Nunca é da vontade do Senhor que nós pequemos. Deus nunca nos conduz ou nos induz ao pecado. Deus nunca nos induz à tentação. Não é Deus quem nos tenta. Ele é puro. Ele não pode tentar ninguém. A Bíblia diz que nós somos tentados por nossa própria cobiça, por nossa própria carne. Tiago explica que nossa carne nos trai e se volta contra nós. Deus não. A proposta de Deus é de santidade. Me lembra sempre quando o Senhor apareceu a Abraão, não pela primeira vez, no capítulo 17 de Gênesis, no capítulo 1, diz o seguinte: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Olha para mim aqui, 99 anos, um garoto. Quem tem 99 anos aqui? 99 anos, um menino, um rapaz. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e seja perfeito. Olha a proposta de Deus, proposta não, a ordem de Deus a Abraão. O homem que em tese já não tinha mais nada o que mudar em sua vida. Em tese, não tinha mais nada que provar a ninguém. A gente não tem aquela ideia de que a pessoa alcança certa idade e depois que alcança certa idade não tem como mudar mais, não é verdade? Deus não trabalha dessa forma. Se a questão for pecado, independente da sua idade, há tempo de abandoná-lo. Há tempo de mudar de vida. Ande em minha presença e seja perfeito. É a ordem de Deus a Abraão. E continua sendo a ordem de Deus para mim e para você. Isso não mudou. Aí você pode estar pensando o seguinte: mas pastor, eu jamais vou conseguir ser perfeito. A minha resposta é: eu também não. Nem Abraão. Abraão também não conseguiu. Nem por isso, isso deixou de ser uma meta de vida, como forma de adorar a Deus. Irmãos, a ideia de que eu não quero ser perfeito, eu quero ser feliz, contraria toda a Escritura Sagrada. Contraria tudo que aprendemos de Deus. Deus, ele planeja a sua felicidade, sim. Sim, sim. Mas a nossa felicidade sempre será resultado de uma vida com Deus, e não de uma vida contrariando o Senhor. Porém, o Senhor sabe que por mais que lutem, mesmo os melhores cristãos ainda pecam. Não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu ainda peco. Às vezes muito. Isso porque nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas não da presença do pecado. Um dia seremos livres também da presença do pecado. Um dia nós teremos nossos corpos glorificados e eles não serão sequer tentados a pecar.
Mas até esse dia chegar, até chegarmos às mansões celestes, irmãos, enquanto estivermos aqui, viveremos na presença do pecado e de vez em quando perderemos a luta para os desejos do nosso corpo e pecaremos contra o santo Deus. Pela graça de Deus, o pecado na vida de um verdadeiro cristão é um acidente. Essa é a grande diferença. A Bíblia faz uma distinção muito grande entre viver em pecado e pecar. A Bíblia faz uma distinção muito grande entre pecar e viver na prática do pecado. Aquela pessoa que vive na prática do pecado é a que é escrava do pecado, não consegue livrar-se dele. Mas o cristão regenerado, que já foi livre da escravidão do pecado, para ele o pecado ainda é um acidente. Como eu disse aqui no outro dia, é um bueiro aberto no meio da rua, em que a pessoa cai sem perceber, sem planejar. É diferente do pecado planejado, não é diferente? A gente consegue fazer essa distinção. A gente consegue fazer a distinção entre pecado e iniquidade. Iniquidade é o pecado premeditado. O pecado é quando não há premeditação, quando não há planejamento. Agora, para a iniquidade, a gente escolhe uma roupa. A gente agenda no calendário. Escolhe um perfume. Conversa previamente. Maquina o mal. Isso são evidências de pessoas que não nasceram de novo. Quem nasceu de novo não vive mais em iniquidade, segundo o que a Bíblia nos ensina. Mas para o verdadeiro cristão, aquele o qual o pecado em sua vida é um acidente, não regra, para esses servos fiéis, que de vez em quando se envolvem nesses acidentes e são vencidos pelo tentador, para esses, o Senhor, por amor, proporciona a porta da graça, o caminho da restauração. É para esses, a graça de Deus se manifesta de forma surpreendente para esses aqui, crente de verdade, que ama o Senhor, que odeia quando cai no próprio pecado. Para esses o Senhor providenciou a porta da graça, uma forma de escape, na forma de um ajudador. João disse que essas pessoas, quando caem em pecado, podem contar com um ajudador, que João chamou de advogado. O versículo 1 completo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso é uma ordem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Queridos, a mesma palavra no original que aqui foi traduzida por advogado, lá no Evangelho de João foi traduzida como consolador. Lá no Evangelho, João se refere ao Espírito Santo. E o contexto de lá é de um ajudador que acompanha os filhos de Deus enquanto caminham aqui nessa terra. Mas aqui, na primeira carta de João, a ideia não é de um ajudador, a ideia não é de um consolador, mas sim de alguém que se põe ao lado no tribunal de Deus. É essa a ideia. E quando um pecador arrependido chega diante de Deus, de pouco adianta um amigo ou um companheiro, diante de Deus, no santo tribunal eterno. Só quem pode ajudar um pecador arrependido é alguém com autoridade para defendê-lo com propriedade e segurança, ou seja, um advogado. O teu amigo não vai ajudar muito na hora que você estiver no tribunal, não é verdade? Pode ser o teu melhor amigo, mas ele não entende nada de lei. Teu pai, tua mãe, você vai levar quem? Você vai ser julgado, você vai levar quem para te defender? Vai levar quem? Tem que ter um advogado. Advogado é a figura de alguém que conhece, que tem autoridade, que faz o que faz com propriedade. Exatamente isso, segundo João, que acontece toda vez que um pecador se arrepende. É como se fosse instaurado o tribunal de Deus e Jesus nos pegasse pelas mãos e nos levasse diante do Pai para Ele defender a nossa causa. Não é uma maravilha isso? A minha pergunta é,
Que outro Deus faria isso? Os falsos deuses da mitologia, os falsos deuses do paganismo, os ídolos desse mundo, as entidades adoradas nesse século, nenhum deles tem condições de interceder sequer por um único pecador. Mas os filhos de Deus têm um advogado diante do Pai, autorizado pelo Pai, capacitado pelo Pai, promovido pelo Pai, glorificado pelo Pai, apto para defender nossas causas sempre que precisarmos. Só nós temos esse privilégio. Só nós. A imagem de Jesus como nosso advogado deve gerar paz em nosso coração. Como temos aprendido, Deus é santo. Como pecadores, sequer seríamos recebidos em sua presença. Mas João chama Jesus de advogado justo. O justo, melhor dizendo. Por quê? Podemos definir justo aqui como aquele que atende todas as exigências divinas. Aquele que obedece perfeitamente à lei de Deus, aquele que jamais pecou, somente alguém assim poderia ser recebido ou pode ser recebido na presença do Pai. Esse é Jesus. Jesus não é um advogado como outro qualquer. Não é. Ele é justo. Quando fala que ele é justo, João está apontando também para o caráter puro de Jesus. Ou seja, Jesus não é um advogado brilhante no tribunal, mas de vida reprovável. Jesus não é um advogado com retórica irretocável, mas de conduta questionável, não. Jesus é o defensor perfeito em seu ofício e perfeito em sua santidade. Por isso ele pode nos representar e nos defender perfeitamente. Por isso podemos descansar em sua defesa. Jesus não é aquele advogado que te dá 99% de chance de você ganhar uma causa. Já pensou? Ficaríamos desesperados, não é verdade? Ele é perfeito. Ele é justo. Ele é santo. Ele nunca entra em uma obra para não finalizar. Então, se ele é o nosso advogado, pode ter certeza que seremos representados e irá ganhar nossa causa. Um grande teólogo nos lembra que o termo advogado utilizado aqui era usado em oposição ao termo acusador. Duas figuras que apontam para o mesmo cenário de um tribunal. Mas vejam como é uma troca maravilhosa, não é verdade? Trocar a companhia de um acusador pela companhia de um advogado justo. É isso que a Bíblia, é isso que o Senhor, é isso que Deus nos propõe. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34, eu vou ler para os irmãos, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, Paulo está dizendo que ninguém pode sequer nos acusar, muito menos nos condenar, porque nós contamos com esse advogado justo e santo. 1 Timóteo 2, versículo 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Maria? É João? É José? É Agostinho? Não. Cristo Jesus, homem. Irmãos, a ideia de Jesus como nosso defensor já é maravilhosa demais. Porém, João vai mais longe ainda. João nos explica como é que ele nos defende no versículo 2. Na primeira parte do versículo 2, voltando aqui para a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2 diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. João junta aqui duas imagens, duas figuras. A de Jesus como nosso advogado e a de Jesus como nossa propiciação. O que é propiciação?
Isso aqui remete, a palavra, o termo propiciação remete aos sacrifícios de animais que eram efetuados na antiga aliança. Principalmente no dia da expiação, uma vez ao ano. Um sacrifício de um cordeiro era sacrificado, o sacerdote molhava a mão com o sacrifício daquele animal, entrava no lugar santo dos santos e aspergia aquele sangue em cima da arca da aliança. Dentro da arca continha a lei de Deus. A tampa da arca, feita de ouro, era chamada de propiciatório. Ou seja, a tampa da arca continha, recebia o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro sobre si e protegia os homens de serem feridos pela ira de Deus, aplacava a ira de Deus. Os sacrifícios de animais no passado, em especial no dia da expiação, servia para aplacar a ira de Deus. João está juntando a figura do propiciatório com a figura do advogado e está dizendo para a gente que é assim que Jesus intercede por nós, tomando o nosso lugar. É como se ele chegasse junto ao Pai e falasse o seguinte: ó, quem pecou foi o Ricardo, mas quem se apresenta aqui para ser julgado sou eu. Aí o Pai olha para o filho e vê o que no filho? Perfeição. Perfeição. Ele tomar o nosso lugar, Jesus tomar o nosso lugar, não, trocar de lugar conosco. Jesus trocar de lugar conosco é a coluna de uma das doutrinas mais importantes da nossa fé, que é a doutrina da justificação em Cristo Jesus. É quando nós recebemos a justiça de Cristo e em troca ele recebe os nossos pecados. Da mesma forma que ele foi na cruz em nosso lugar, agora perfeito ele se apresenta diante de Deus em nosso lugar. É como se ele me pegasse pelo braço toda vez que eu pecasse, chegasse diante do Pai e dissesse o seguinte: ó, ele pecou, mas eu já paguei o preço. Ele pecou, mas o preço já foi pago. Ela pecou, mas o preço já foi pago. Pegar você pelas mãos e te apresentar diante de Deus e dizer: ela pecou, o pecado dela é grave. Não minimiza o pecado, não. O pecado dele é grave, mas o preço já foi pago. Que alegria, que maravilha. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, olha o que diz. Hebreus 9, 27 e 28. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não todos, muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Quem tira o nosso pecado, quem arranca o nosso pecado é Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa proposta e essa promessa é para todo mundo? Não. É para os filhos de Deus. Nos reconciliou quando ainda éramos pecadores. Se ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, maior ainda é a obra que ele faz por nós hoje, quando ele já nos tirou da morte para a vida. Mas voltando para a carta de João, o versículo 2 termina com uma frase que tem sido usada com muita irresponsabilidade por alguns pregadores. O versículo 2 completo diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro.
Muitos usam essa pequena frase, mas ainda pelos do mundo inteiro, para negar que Cristo tenha morrido apenas e tão somente pela sua igreja, apenas e tão somente pelo seu povo. Uma loucura. Se Jesus morreu pelo mundo inteiro, da forma que alguns interpretam esse versículo, a gente vai ter que concluir que para muitos a morte de Jesus foi em vão. Jesus morreu em vão por muitas pessoas. Nós vamos ter que concluir que o sangue de Jesus não é poderoso e eficaz. Que o sangue de Jesus foi derramado por algumas pessoas que não serão salvas. Vamos ter que chegar a essa conclusão. Se Jesus morreu pelo mundo inteiro, a gente vai ter que concluir que nós sabemos que a maior parte não será salvo. Nós vamos ter que concluir que a morte de Jesus, em grande parte, foi vã, foi à toa. Que grande parte do sangue de Jesus foi derramado em vão. Se Jesus morreu pelo mundo inteiro, e não apenas pela igreja, nós vamos ter que concluir que Deus não realiza uma obra, mas Ele tenta realizar uma obra. Que o Senhor não salva pecadores, mas o Senhor tenta salvar pecadores. A conclusão é terrível. A conclusão aqui é terrível e mais. Essa interpretação se choca com todas as Escrituras Sagradas. Com todas as Escrituras Sagradas. Há centenas de textos nos afirmando categoricamente, como eu li ainda há pouco o texto de Romanos, que ele morreu por muitos. Que ele morreu pelos seus. O próprio Senhor Jesus, falando no Evangelho de João, disse que Ele conhece as suas ovelhas, as minhas ovelhas me conhecem, quando eu falo, elas me ouvem e me seguem. É um plano perfeito de Deus. A única possibilidade interpretativa que não se choca com a Bíblia é que João esteja se referindo ao caráter universal do sacrifício de Jesus. Ou seja, Jesus não morreu apenas pelos pecados daqueles irmãos que primeiro receberam essa carta, mas morreu pelos pecados de suas ovelhas, das ovelhas de Jesus, espalhadas em todos os lugares da terra, em todos os momentos da história. João está falando da amplitude, do poder do sacrifício de Cristo, que vai salvar pecadores e juntar as ovelhas de Deus, independente de onde essa ovelha estiver. O que João está dizendo aqui é que a salvação, o sacrifício de Cristo não era só para os israelitas, não era só para a igreja primitiva, não era só para aquela região ali do Antigo Oriente Próximo, não. João está querendo dizer que a salvação, o sacrifício de Cristo, o poder do sacrifício de Cristo vai romper barreiras étnicas, vai romper a barreira do tempo, vai atravessar os oceanos, vai chegar em Nova Iguaçu, vai chegar até nós, vai nos alcançar, vai alcançar homens e mulheres de cada canto desse planeta. Onde houver uma ovelha de Jesus, ela será alcançada pelo poder do sacrifício de Cristo. A maior lição do texto de hoje é que o pecado na vida do verdadeiro cristão não é algo normal, mas sim um acidente. Mas um acidente que causa grande estrago, com potencial de nos afastar de Deus. Mas se nos arrependermos de verdade, podemos contar com o auxílio perfeito divino. Repetindo o texto, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu quero terminar com 4 aplicações. A primeira, precisamos mudar radicalmente nossa ideia de pecado. Infelizmente, tem muitos que estão ignorando o potencial destruidor do pecado. O que leva muitos crentes a caminharem de forma irresponsável, flertando com o pecado, é porque eles ignoram suas consequências nefastas.
O pecado, o tentador, não deseja somente te afastar do convívio da igreja, como eu disse aqui no início. O plano diabólico é te escravizar, te humilhar e depois te envergonhar em praça pública, para que você mesmo sinta uma vergonha tão assustadora, ao ponto de não ter mais pernas para fazer o caminho de volta à presença de Deus. Parem de brincar com o pecado. Parem de achar que você pode fazer uma gradação, você pode ignorar os pecados pequenos. Parem com isso. Os pecados pequenos podem destruir a nossa vida, como os grandes pecados, se é que existe gradação de pecado. Eu citei aqui, de vez em quando eu encontro um colega de infância, um amigo de adolescência, que a gente lembra que por causa de um pecado desse tamanho, em sua adolescência, mudou toda a sua história de vida. Mudou. Pense nos pecados pequenos como uma cunha. Sabe o que é uma cunha? Você quer abrir uma porta, você quer abrir um rasgo em algum lugar, você pega um pedaço de madeira e põe uma cunha ali dentro. E aquela cunha tem o poder de abrir, de alargar o que você quer rasgar. Quando você põe uma cunha no lugar da forma correta, onde ela entrou de forma justa, mas ela vai abrindo a amplitude, o que ela vai, as dimensões vai tomando dimensões enormes. Não brinca com o pecado. Não acha que você, não pense que você pode conviver com pecados menores, com pecados pequenos. Eles vão roubar o teu coração. Eu digo isso porque eu falei aqui semana passada, muitos de nós estamos deixando de identificar o que é pecado em nossa vida. A gente chama de temperamento. A gente chama de característica de vida. A gente chama de, sei lá, a gente inventa um monte de nome para aquilo que a Bíblia chama de pecado. Segunda aplicação. Precisamos entender os motivos que temos para não pecarmos mais. Nós não lutamos contra o pecado para termos direito à salvação. Salvação nós recebemos gratuitamente em Cristo Jesus. Nós lutamos contra o pecado como forma de agradar ao Santo Deus, que nos salvou, quando ainda éramos pecadores. Não há outra forma do cristão viver senão em sua luta diária contra o pecado. Não como legalismo, não apenas como cumprimento da lei, mas como forma de sermos gratos ao nosso Senhor. Em terceiro, precisamos entender que confessar pecado sem mudança de atitude pode ser evidência de que não houve arrependimento sincero. Precisamos urgentemente nos arrependermos dos falsos arrependimentos que já vivemos. Quem se arrepende de verdade fecha todas as portas que podem levá-lo outra vez a pecar. Deleta, exclui, cancela, apaga, queima, anula, pede auxílio, evita de todas as maneiras se colocar novamente, sequer, em ambiente de tentação. A evidência de um verdadeiro arrependimento é a mudança de vida, é a mudança de atitude. Quando não há mudança de atitude é porque o arrependimento não foi verdadeiro. Lembra mais uma vez do filho pródigo? Havia uma mudança de atitude. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. Se fosse muitos de nós, ia pensar nisso, depois ia pensar de novo e não ia ter com o pai coisa nenhuma. O texto de Jesus disse que o jovem se levantou e fez o caminho de volta. É mudança de atitude. E por fim, podemos agora fazer uma oração de confissão, clamando a Jesus que interceda por nós junto ao Pai. Nosso Santo Deus não nos deixa desesperados. Se o teu pecado já te envergonha, o teu que eu estou falando, não é o dos outros, não. É possível que enquanto eu estou pregando aqui, você está pensando no outro pecado, no pecado dos outros.
Estou falando dos teus. Se os teus pecados já te envergonham, se você, por vezes, não tem mais cara para orar ao Senhor, como disse Daniel, a nossa parte é corar de vergonha. Se o diabo ainda tem motivos para te acusar, faça uma oração de confissão sincera a Deus. Saia daqui, dessa manhã, resoluto em mudar de vida. Eu te ajudo nessa oração. Eu te ajudo. Feche seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Pense naquilo, lembre daquilo na tua vida que você acha, que você sabe que te envergonha diante de Deus. Aquelas práticas que você sabe que te envergonha diante de Deus. Pode ser só pensamentos. Pode ser só sentimento que lhe vem na mente, lhe vem no coração, e você fica pensando, rapaz, mas como eu fui capaz de pensar um troço desse? Pode ser algo muito pessoal, um pecado privado, que ninguém mais sabe que você faz. Só você sabe. Só você aqui. Mas Deus sabe o que você tem feito. O diabo vê o momento que você peca secretamente. Precisamos nos apresentar ao Senhor como quem não tem nada do que se envergonhar, irmãos. Só podemos fazer isso se confessarmos os nossos pecados, clamando por perdão, e nos arrependermos de verdade, com mudança de atitude. Vamos falar com Deus. Pai querido, à medida que nós ouvíamos a exposição da Tua Palavra, nós nos lembrávamos de cada um de nossos pecados. Daqueles atos, daquelas palavras que são vergonhosas. Da forma vergonhosa como nos portamos em nossa intimidade. Da forma vergonhosa como lidamos com nossos negócios. Da forma vergonhosa como trabalhamos, estudamos. Da forma vergonhosa como lidamos com nossos relacionamentos amorosos. Da forma vergonhosa como tratamos nossa esposa ou esposo, nossos filhos, nossos pais. Da forma vergonhosa como lidamos com a igreja, com a manutenção desse lugar, com a forma vergonhosa como somos servos de Deus, como lhe servimos de forma vergonhosa. O que não falta em nós são motivos de vergonha, ó Deus. Possa ser, ó Senhor, que haja aqui entre nós pessoas que estão passando um momento de escravidão, de acusações seríssimas, Pai, que se viesse à tona o que tem feito, ia ser uma vergonha, um escândalo terrível. Queremos confessar nossos pecados diante de Ti, com sincero desejo de abandoná-los, porque o que nós desejamos é viver somente para Ti, ó Pai. Nos perdoe. Interceda por nós, ó nosso advogado fiel. Depositamos em Ti, ó Jesus Cristo, nossas esperanças de sermos sempre aceitos na presença do Pai. Eu clamo, ó Deus, que cada um dos meus irmãos saiam daqui desse lugar sentindo-se perdoados verdadeiramente e com disposição dada pela graça de Deus de não cair mais. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva.
dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu